É, Na aula passada a gente começou a estudar a equação linear não autônoma, equação x' igual a ATX. Aqui A é uma aplicação contínua definida num certo intervalo I, intervalo aberto, com valores em aplicações lineares de RD em RD, que a gente pode pensar como sendo o espaço das matrizes quadradas D por D, aplicação contínua. E x é uma variável com valores em RD. Então, essa equação é linear na variável x, mas depende do tempo e, portanto, é uma equação linear não autônoma. E o que a gente já sabe é o seguinte: a gente introduziu a noção de solução fundamental. Solução fundamental é uma aplicação gama em aplicações lineares de RD em RD. Portanto, de novo, uma função com valores matriciais, tal que ela é solução da equação. Formalmente, essa solução da equação, quer dizer, gama linha de t igual a t gama t. Isso aqui representa multiplicação de matrizes ou composição de aplicações lineares. E isso aqui para todo t, para todo t em I. E também observamos que isso é o mesmo que dizer que os vetores coluna de gama são soluções, definem soluções da equação original, da equação diferencial dada. Então, a ideia é que uma solução fundamental, de certa forma, codifica, nela mesma, contém as soluções da equação diferencial. Ela codifica o conjunto das soluções da equação diferencial. E uma propriedade importante, um resultado importante nessa área é a fórmula de Liouville-Ostrogradsky, que afirma que o determinante de uma solução fundamental, então, o determinante dessa matriz, dessa aplicação linear aqui, no momento t, pode ser calculado a partir do determinante em qualquer outro momento, multiplicado pela exponencial da integral entre t0 e t do traço da aplicação A. Do traço da aplicação A. Essa fórmula tem diversas aplicações, a gente vai entender algumas, mas ela é motivada, e de novo isso aqui é para todo t, para todo t em I, t0 é um ponto qualquer do intervalo I. Ela foi originalmente motivada por questões da mecânica, da física, foi isso que levou Ostrogradsky Liouville e Ostrogradsky a provar a fórmula de forma independente. Um caso particular interessante é o seguinte. Eu vou comentar em seguida. Um caso particular interessante corresponde à situação em que o traço da aplicação da matriz A
é identicamente nulo. E então a fórmula diz que o determinante de gama t é constante. Que a aplicação que a cada t associa o determinante dessa solução fundamental é constante. Okay. Aí essa função integrando é identicamente nula, portanto a integral é zero, a exponencial 1, e o determinante de gama de t é constante igual ao determinante do gama no tempo inicial. A gente vai interpretar isso um pouquinho, mas para fazer isso é conveniente discutir algumas aplicações da fórmula de Liouville-Ostrogradsky. Eu vou discutir duas em particular. A primeira delas é a aplicação a equações diferenciais não lineares, autônomas. Que era, de fato, o tipo de contexto que Liouville e Ostrogradsky tinham em mente quando quando provaram esse fato aqui. Então, a gente vai considerar agora uma equação não linear autônoma, uma equação da forma x' igual a f de x, f de u em Rd, eu vou supor que é uma aplicação C1, e nós vamos denotar por Ft o respectivo fluxo. Então, relembrando, isso significa, o conceito de fluxo, temos o domínio da aplicação e o fluxo é uma família de transformações formada por essas aplicações Ft, que a cada x associa a posição após t unidades de tempo da única solução cuja condição inicial é x. A gente considera a solução, para cada x, considera a solução da equação diferencial dessa aqui com condição inicial x, deixa essa solução evoluir durante t unidades de tempo, analisa a posição, isso é o Ft de x. E a conexão entre esses dois contextos, entre o contexto linear aqui e agora esse contexto não linear autônomo, vem dada pelo teorema da dependência diferenciável. Dependência diferenciável. Dependência diferenciável da solução como função da sua condição inicial. Dependência diferenciável da solução como função desse x, ou seja, diferenciabilidade da Ft. O que o teorema da dependência diferenciável diz é que cada Ft é diferenciável, é uma função diferenciável, é aplicação diferenciável. Então, faz sentido falar na derivada da aplicação Ft, derivada em relação à variável x, e a derivada e essa função derivada, ou mais precisamente, a aplicação que a cada t associa a derivada,
é solução, isso é tudo parte do enunciado do teorema de dependência diferenciável, é a solução de uma certa equação diferencial, que é a seguinte, solução de x' igual a df ft x. Essa equação que eu escrevo ali, a variável x é uma variável que tem a mesma natureza que a derivada, ou seja, x aqui é uma variável com valores em aplicações lineares de RD em RD, em matrizes quadradas D por D. E o que a derivada da f também é uma aplicação linear D por D. E o que esse lado direito significa é derivada da f composta com essa aplicação linear. Tá? Então, o teorema da dependência diferenciável nos diz que não só o fluxo é formado por aplicações diferenciáveis, como, além disso, as respectivas derivadas podem ser vistas como são soluções de certas equações diferenciais. E a graça de introduzir esse assunto aqui nesse momento é que essa equação x' igual a df ft x é uma equação linear. Observem que a variável é exatamente uma equação dessa forma aqui. A diferença é só que aqui eu pensei em x como uma variável em RD. Aqui o x maiúsculo está em RD ao quadrado, em matrizes D por D. Mas, tirando isso, é formalmente análoga essa equação com o A de t. O A de t, nesse caso, é derivada da f calculada em ft de x. Ou seja, para cada x, para cada escolha do x, a gente tem a respectiva trajetória que aparece aqui e a derivada do fluxo é solução dessa equação. Essa equação é chamada linearização da equação original, daquela x' igual a f de x, em torno da trajetória que a cada t associa ft de x. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que, dada uma equação não linear autônoma, e dado um ponto qualquer, nós temos associado a esses dados uma nova equação diferencial, que é essa equação linear aqui, chamada linearização da equação original, e a graça toda é que a linearização é uma equação linear não autônoma. Percebem que o t aparece aqui. Quer dizer que o que eu estou dizendo aqui, se vocês compararem esses dois contextos, o que nós estamos observando aqui é que a aplicação que a cada t associa df dft de x é uma solução fundamental, é solução dessa equação, vamos dar um nome a ela, 3.
a solução. E, portanto, nós estamos exatamente no contexto, numa aplicação do contexto apresentado anteriormente, e, em particular, nós podemos aplicar a fórmula de Liouville, Ostrogradsky, dá, então, que o determinante de dft x é igual ao determinante de dft, vamos tomar t0 igual a 0. Tomando aqui t0 igual a 0. Então, a fórmula de Liouville-Ostrogradsky diz isso aqui, né? Aplicada a esse caso particular, né? Aplicada com A de S igual a derivada de F calculada em Fs de x, que é o que o A é nesse caso, né? E o gama de T é a derivada do ft no ponto x. Então, ela dá isso aqui. E agora eu vou escolher t0 igual a 0. Vou escolher t0 igual a 0. E quando eu faço isso, eu tenho aqui a derivada do f0. Ora, o f0, por definição de fluxo, é a identidade. Portanto, nós temos a derivada da identidade, que é a própria identidade. O determinante da identidade é igual a 1. Então, a fórmula se reduz a essa expressão elegante. A derivada do ft de x é igual à exponencial da integral entre 0 e t do traço de df fs de x ds. E muitas vezes, quando a literatura fala de fórmula de Liouville-Ostrogradsky, é nessa forma aqui que ela aparece. É uma fórmula para o fluxo de soluções de equações não lineares autônomas não lineares. Essa fórmula vale em geral, né? São as únicas hipóteses. A única hipótese é realmente que é F, que o campo de vetores F seja C1. Ela vale vale em geral, mas ela fica especialmente interessante no caso particular de campos de vetores conservativos. Então, primeiro, o traço da derivada do campo de vetores, no ponto y, também se chama, na literatura, o divergente de F. O traço da derivada também é chamado de divergente, e a fórmula dele é a soma das derivadas parciais que apareceriam na diagonal da matriz jacobiana, ou seja, a derivada da primeira coordenada com relação à primeira variável, mais a derivada da segunda com relação à segunda, mais a derivada da désima coordenada com relação à désima variável. É isso que é o traço da derivada, o traço da matriz jacobiana, também chamado de divergente de F. O caso particular que nos interessa é o seguinte: nós dizemos que o campo de vetores
F é conservativo se o divergente, esse traço, o divergente de F, for identicamente nulo. Se o traço da derivada em todo ponto for identicamente nulo. Ok? Bom, se o divergente é identicamente nulo, a função integranda nessa integral é zero, portanto a integral é zero, portanto o expoente é 1. Então, nesse caso, o determinante da derivada do fluxo é igual a 1 para todo t e todo x. É um caso particular, evidentemente. Eu vou argumentar em seguida que é um caso particular interessante, porque há muitos exemplos de campos de vetores conservativos e exemplos importantes, mas é também um caso em que a fórmula de Liouville fica especialmente simples. Ela só diz, nesse caso, a fórmula de Liouville-Ostrogradski, só diz, nesse caso, que o jacobiano do fluxo, determinante da matriz jacobiana, ou determinante da matriz derivada do fluxo, é constante igual a 1. Como é que a gente deve interpretar isso aí, geometricamente? Qual o significado geométrico disso? Você tem o domínio do fluxo, o nosso domínio U, e você considera um conjunto qualquer subconjunto qualquer de condições iniciais. Tá? Um subconjunto aqui, vou chamá-lo de X. Melhor usar outra letra, que X é A. Não, A também já foi usado. B. Um certo conjunto B formado por elementos do U, portanto, possíveis condições iniciais para a nossa equação diferencial. Vamos deixar o fluxo agir sobre esse... vamos deixar a aplicação FT agir sobre isso aqui. Quer dizer, vamos deixar para cada x do B, vamos marcar aqui a posição do FT de x. E eu vou representar com outra cor o conjunto de imagens obtidas. Então, isso aqui é uma representação esquemática para o conjunto FT de B. Você pega todos os pontos x no domínio, no domínio B, considera a imagem deles pela aplicação FT, e você obtém outro domínio qualquer, FT de B. A aplicação FT de B, a restrição de B para FT de B, é um diffeomorfismo, é bijetiva, diferenciável, com inversa diferenciável. Bom, isso aqui deveria ser claro para todo mundo, mas deixa eu só garantir que estamos todos em sintonia. FT é uma bijeção, porque a inversa dela é a aplicação F menos T. Então, tem inversa, portanto, é uma bijeção. É diferenciável por causa do teorema da dependência diferenciável. E a inversa é diferenciável porque a inversa é o F menos T. Pela mesma razão, também é diferenciável. Também é um tempo, uma aplicação tempo do fluxo. Ok? Então, por que eu estou mencionando isso? Porque eu quero interpretar essa relação aqui. E tenho certeza que todo mundo lembra da fórmula de mudança de variável. Mudança de variáveis
em integrais múltiplas, a fórmula da mudança de variáveis em integrais múltiplas nos diz o seguinte: a área do domínio ft de B é a integral em B do valor absoluto do determinante de dft. A área desse domínio pode ser calculada integrando o valor do jacobiano desse diffeomorfismo, integrando sobre o domínio B, qualquer que seja o B. Bom, mas a fórmula de Liouville-Ostrogradski diz que o determinante é constante igual a 1. Portanto, nesse caso, o que nós temos aqui é a integral da função 1, ou seja, é a área do domínio B. Ok? Então, interpretação geométrica da fórmula de Liouville no contexto de campos de vetores conservativos. Se você tem um campo de vetores conservativo, um campo de vetores cujo divergente se anula, então o fluxo dele, o respectivo fluxo, preserva áreas. Se você pega um domínio B e olha onde é que esses pontos estão depois de um certo tempo, o respectivo domínio pode parecer muito diferente, pode ter uma forma muito diferente, mas a área, o volume, no caso a área, que eu estou desenhando em dimensão... bom, eu deveria ter dito volume. Fiz uma figura em dimensão 2 e me deixei levar pela figura. Mas é volume, isso aqui é válido em qualquer dimensão. Então, a conclusão é a seguinte: se f é conservativo, então o seu fluxo ft conserva o volume, preserva volumes. Essa é a moral da história. Em física, a noção de campo de vetor conservativo aparece, por vezes, associada à modelagem de sistemas que são incompressíveis, por exemplo, fluidos incompressíveis, e aí a gente entende a conexão melhor. Aliás, a terminologia é justificada por essa conclusão. Um campo de vetores é conservativo. Por que se chama conservativo? Porque sabemos, pela fórmula de Liouville-Ostrogradski, que se o campo de vetores é conservativo, o fluxo dele preserva volumes ao longo do tempo. Então, essa é um começo de uma discussão. A fórmula de Liouville-Ostrogradski tem inúmeras aplicações importantes, em particular em mecânica. Deixa eu dar um exemplo aqui de aplicação concreta do que a gente está falando. Um exemplo que nós já introduzimos algumas vezes, o pêndulo harmônico, que é dado pela equação de segunda ordem, x duas linhas, igual a menos g sobre L seno de x. Essa equação do pêndulo harmônico G descreve a intensidade do campo gravitacional e L é o tamanho, é o comprimento da haste
do pêndulo. Então, como observamos já várias vezes, isso aqui pode ser reescrito como uma equação de primeira ordem. O que a gente tem que fazer é dar um nome ao x', chamado de y, e aí y' é o x duas linhas, é menos g sobre L seno de x. E isso ainda pode ser escrito de forma um pouquinho mais compacta, como xy'. Observem que agora a variável ficou bidimensional, igual a f de xy, onde o f está aqui, né? É y na primeira coordenada e menos g sobre L seno de x na segunda coordenada. Pois bem, qual é o divergente? Primeiro, a derivada da f no ponto xy, a matriz jacobiana, é 0, 1, menos g sobre L cosseno de x, 0. Essa é a matriz jacobiana. E, portanto, o respectivo traço é 0 mais 0. O divergente de f é constante igual a 0. Logo, f é campo de vetores conservativo. De fato, todos os campos de vetores, todas as equações diferenciais que surgem em mecânica clássica, mecânica newtoniana, modelando, representando sistemas em que não há dissipação de energia, em que a energia é conservada, todos os campos de vetores associados a esse sistema são conservativos. E, portanto, o fluxo do pêndulo harmônico preserva área. Preserva áreas. O fato de preservar áreas é uma conclusão interessante em si mesma. É uma conclusão interessante em si mesma, mas é menos inocente do que parece, porque sabermos que um fluxo preserva áreas, saber que o fluxo preserva volume pode ser usado para entender melhor o comportamento do fluxo. Então, fornece informação importante sobre como as trajetórias se comportam. Eu vou, só para ilustrar essa afirmação, para não ficar no vazio, eu vou exemplificar, vou enunciar um teorema importante. Um teorema importante que é o teorema de recorrência. Não vou prová-lo aqui, a prova está no capítulo 5, se eu não me engano,
Teorema de recorrência de Poincaré. Para ilustrar por que é legal, por que é poderoso, é uma informação poderosa, saber que o fluxo preserva volume. Então, o teorema de Poincaré diz o seguinte: se um fluxo, vamos dizer completo, para não entrar em detalhes técnicos, se um fluxo completo, Ft, completo significa que está definido para todo T preserva volume. Então, para quase todo x em U, daqui a pouco eu explico o que significa quase todo. Para quase todo x, vale uma de duas conclusões. Ou x é recorrente. Isso significa que existe uma sequência de tempos indo para infinito tais que Ft k de x converge para x. Quer dizer, há uma dicotomia, duas possibilidades. E a primeira é que o ponto seja recorrente, o que significa que a trajetória do ponto fica regressando arbitrariamente perto de onde ela começou para tempos tk que vão para infinito. Recorrente significa fica voltando arbitrariamente perto do ponto de partida. Ou a sua trajetória converge para o bordo de U. Essa é uma noção que a gente introduziu há algum tempo atrás. Convergir para o bordo de U significa sair de qualquer compacto. Significa sair e nunca mais voltar a qualquer compacto. Então, significa que, dado qualquer compacto K contido em U, existe um TK tal que Ft de x não está em K para todo T maior do que TK. Tá? Então, vocês vejam, uma dicotomia bastante extrema, né? Diz o teorema da recorrência de Poincaré que se você tem a sorte que o seu fluxo preserva volume, então, para quase todas as trajetórias, só há duas coisas que elas podem fazer. Ou elas ficam voltando arbitrariamente perto de onde começaram, ou elas vão embora de qualquer compacto contido no domínio. Tá? Ou ficam sempre meio que nostálgicas do ponto inicial, ou, pelo contrário, vão embora e não voltam mais. Não há nenhuma situação intermediária que seja possível para quase todo x. Quase todo significa que, se você considerar
o conjunto dos pontos x excepcionais, pontos x para os quais não acontece nem o A nem o B, esse conjunto tem volume zero, tem medida nula. Esse conjunto é, do ponto de vista probabilístico, é um conjunto que pode ser desprezado. Conjunto com medida nula. Então, essa é a discussão que eu queria fazer, discussão preliminar, é só o ponto de partida, da relevância da equação da fórmula de Liouville-Ostrogradsky, quando aplicada a equações autônomas não lineares. Agora, a segunda aplicação que eu quero discutir é a equações de ordem superior. Aplicação a equações diferenciais de ordem superior. A gente vai considerar uma equação de ordem K, qualquer, xk é igual a equações lineares de ordem superior. A equação da forma xk é igual a k menos 1 de t x k menos 1 mais a k menos 2 de t x k menos 2, etc., mais a1 de t x' mais a0 de t x igual a 0. Lembrando que isso aqui, essa notação com expoentes entre parênteses, significa a derivação, derivada de ordem k, k-1, k-2, etc. Nós já sabemos, acabamos de fazer isso, nós sempre podemos reduzir qualquer equação de qualquer ordem, transformar numa equação de ordem 1. Então, isso permite reduzir a teoria ao caso de ordem 1, mas ainda assim é útil dar uma olhada no modo como é que a gente faz essa tradução. E nesse caso aqui, seria da seguinte forma. A gente chama o x', a gente chama o x' de x1, o x2', que é o x1', a gente chama x2, o xk-1', a gente chama de xk-1, e finalmente o xk-1', que seria a derivada de ordem k, vem dada pela expressão que está aqui, a k-1 de t x k-1 mais a k-2 de t x k-2 mais a1 de t x1 mais a0 de t x. Então, agora a variável passou a ser x, x1, x2, xk-2 e xk-1. Isso é uma nova variável que tem dimensão k. E a equação agora pode ser escrita da seguinte forma. Vamos dar um nome a isso aqui, chamar de Z. E essa equação é original, equação dada. E a equação dada passa a se escrever da seguinte forma. Do lado esquerdo, nós temos as derivadas das coordenadas do z, portanto, temos z'. Né? Aqui está z'. Do lado direito, temos uma função dessas coordenadas, função de x, x1 até xk-1, não é uma função qualquer, é uma função linear. Do lado esquerdo, nós temos a
de t aplicado a z, onde o a de t, aplicação linear, o que eu vou escrever aqui é matriz, é a matriz dada por 0, 1, 0, 1, 0, 1, e na última linha nós temos tá, deixa 0, 1, depois 0, 0, 0, 0. Isso aqui, que a derivada do x do x é o x1, a derivada do x1 é o x2, etc. Não, desculpa, está errado. Estava certo antes. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, etc. E aqui 0, 0, 0, 1. E finalmente na última linha nós temos A0 de t, A1 de t, A2 de t, até AK-1 de t. Okay? É 0 na diagonal, exceto o último termo. Tem uns aqui em cima que correspondem a essas equações. E depois na linha de baixo nós temos essa expressão aqui. Equação linear. Observem que o traço dessa aplicação, o traço de A de t, é o determinante, é o AK-1. É o coeficiente do termo de ordem K-1. Então, o que eu fiz até aqui foi simplesmente transformar a equação de ordem K numa equação de ordem 1 e verificar que a equação continua linear. Agora, se eu tomar soluções xi1 de t, xi2 de t, xi k de t, soluções da equação original, enfim, soluções dessa equação aqui, soluções de z' igual a t de z. E eu pegar essas soluções e formar a matriz em que essas soluções são vetores coluna. Né? Cada um desses xj é uma aplicação de I em RD, a função vetorial, com xj' de t igual a de t, xj de t. É isso que significa essa insolução, né? Para todo t. Se eu considerar a matriz cujos vetores coluna são
os xj. Então, o que isso significa? É uma matriz que eu vou chamar W de T, que na primeira coluna tem o vetor xj. Então, tem xi1j de T, xi2j de T, xidj de T, e isso aqui representa, isso aqui são as coordenadas do vetor xi1, xi11, xi21, xd1. Isso aqui são as coordenadas do vetor xi1 de T. Okay? E assim sucessivamente, eu vou fazendo isso com todos os xis. A última coluna correspondente ao vetor xd de T é xi1d de T, xi2d de T, xdd de T. Então, formemos a matriz cujos vetores coluna são essas soluções, né? Dadas soluções, formemos a matriz cujos vetores coluna são essas soluções. Essa matriz tem um nome, ela é chamada matriz Wronskiana. Matriz Wronskiana. Das soluções xi1, xi2, xd. Matriz Wronskiana é a matriz formada por a matriz cujos vetores coluna são as soluções as soluções escolhidas. Notem que ela depende da escolha das soluções. Agora, isso aqui é um caso particular do que a gente chamou antes de solução fundamental, né? Porque nós vimos que ser solução fundamental é precisamente equivalente a dizer que as colunas da matriz são soluções da equação diferencial, né? Então, W de T é solução fundamental da equação Z' igual a A de T Z. É um caso particular da construção da noção de solução fundamental. Então, de novo, eu posso aplicar a fórmula de Liouville-Ostrogradski. Liouville-Ostrogradski dá que o determinante dessa matriz Wronskiana é o valor do determinante no ponto T0 vezes a exponencial da integral entre T0 e T do traço. E o traço é esse coeficiente aqui. Quer dizer que nós podemos relacionar facilmente, como
como esse coeficiente é conhecido, é dado, né, parte da definição da equação, nós podemos relacionar facilmente o determinante dessa matriz wronskiana em dois pontos distintos. Mas, de fato, a matriz wronskiana foi introduzida e é utilizada para um objetivo um pouco mais básico. A questão, aliás, ela se chama wronskiana em homenagem a um personagem polonês, Wronski, que foi matemático, mas foi várias outras coisas. Foi um personagem bastante esotérico. E ele introduziu esse conceito essencialmente antes da ideia de matriz estar consolidada, está bem formalizada. E introduziu com o objetivo de caracterizar quando que a gente tem uma base do espaço das soluções, quando que a gente tem uma solução completa da equação diferencial. Nós sabemos que o espaço das soluções é um espaço vetorial. Para você conhecê-lo completamente, você só precisa ter uma base. Então, se eu tiver encontrado soluções xi1, xi2, xk, elas formam ou não uma base. Dadas as minhas soluções que eu encontrei, elas formam uma base ou não. O raciocínio do Wronski foi, bom, elas formam uma base se somente se forem linearmente independentes, porque o espaço é de dimensão k, estamos falando de k soluções. Dizer que são linearmente independentes é a mesma coisa que dizer que a matriz formada por esses vetores é uma matriz com determinante não nulo. É a mesma coisa que dizer que o determinante da matriz wronskiana é diferente de zero. Então, a fórmula do Liouville-Ossogradsky garante, em particular, que o determinante de W de t é diferente de zero, se e somente se o determinante de W de t0 é diferente de zero. Porque o fator adicional aqui é um fator é dado pela exponencial é dado pela exponencial e nunca se anula, né? Portanto, a conclusão é uma família de soluções xi1, xk é linearmente independente em qualquer ponto t de I, em qualquer ponto, se e somente se ela é linearmente independente em algum ponto. Então, no contexto de equações lineares, o espaço das soluções é um espaço vetorial com dimensão k, a dimensão da equação é k, nesse contexto, e o que a gente acaba de constatar é que, para verificar se você encontrou uma base desse espaço, basta verificar se a sua família, seu candidato, as soluções é linearmente independente em algum ponto. Se for linearmente independente em algum ponto, se o determinante for diferente de zero em algum ponto, então será diferente de zero em qualquer outro ponto. Isso pode ser provado, pode ser concluído sem passar pela noção de
por Liouville-Ostrogradski, mas de fato é uma consequência da fórmula de Liouville-Ostrogradski. Ok? Então, essa é a segunda aplicação. E no restante da aula, hoje, eu quero agora falar sobre o caso não autônomo, o caso não autônomo não homogêneo. Então, equações lineares não homogêneas. Então, o que eu quero dizer com isso é que agora eu vou generalizar um pouco a forma da equação. Vou passar a considerar equações da forma x' igual a tx mais bt, onde esse b é uma aplicação contínua com valores em RD na dimensão. E a equação que a gente tratou antes, x' igual a AT de x, para essa aqui eu reservo a denominação equação homogênea. O exemplo mais simples, em dimensão 1, x' igual a A de tx, é a versão homogênea, e a versão não homogênea, x' igual a tx mais bt. Então, a gente já sabe que o espaço das soluções da equação 2 é um espaço vetorial de dimensão D. Que a gente denotou por S0. Espaço de soluções dessa equação aqui. A pergunta que se coloca é: e quanto à equação 1? Que tipo de espaço, o que a gente pode dizer sobre o espaço de soluções da equação 1? Vejam, de fato é muito fácil responder essa pergunta relacionando com o caso homogêneo. Porque suponha que se eu considerar duas soluções, γ1 e γ2, são soluções da equação não homogênea. Se elas são soluções da equação não homogênea, então isso significa que γ1' de t é igual a de t γ1 mais b de t, e γ2' é a de t γ2 de t mais b de t. Se eu tenho esses dois fatos, e se eu subtrair, eu concluo que γ1 menos γ2'
é A de t vezes γ1 menos γ2 de t. Não é? Quer dizer, se eu tomar duas soluções da equação não homogênea, a diferença entre elas é uma solução da equação homogênea. A diferença entre duas soluções desta equação aqui, a diferença entre duas soluções quaisquer dessa equação aqui, é uma solução dessa. Essa é a primeira observação. Uma observação muito parecida, muito próxima, é que uma espécie de recíproca, que se você tiver gama solução da equação homogênea 2 e γ1 é solução da equação 1, então isso significa que γ' de t igual a de t, γ de t, e que γ1' igual a de t, γ1 de t mais b de t. Se eu agora somar essas duas relações, eu vejo que γ mais γ1' é igual a de t, γ mais γ1 de t mais b de t. Ou seja, γ mais γ1 é solução da equação não homogênea. Então, resumindo, os espaços de soluções dessa equação e dessa estão relacionados da seguinte forma. Se eu pegar duas soluções dessa aqui e subtrair, eu obtenho uma solução dessa. E reciprocamente, se eu pegar uma solução daqui e outra daqui e somar, o resultado é uma solução da equação não homogênea. O resultado, a soma γ mais γ1 é a solução da equação não homogênea. E se vocês lembrarem um pouquinho do curso de Geometria Analítica, vão lembrar da terminologia, o que isso significa. Resumindo, o espaço de soluções da equação não homogênea é um espaço afim com direção dada por S0. Ou, se quiser uma linguagem um pouquinho mais sugestiva, o espaço de soluções da equação não homogênea é um espaço afim paralelo ao espaço vetorial das soluções da equação homogênea. Então, por exemplo, pegando aquele exemplo lá, x' igual a ATX e, primeiro, essa equação, a equação homogênea de grau 1, de ordem 1 e dimensão 1, é uma equação a variáveis separáveis. Essa equação pode ser resolvida do seguinte modo. dx, dt... Bom, a gente conhece as soluções. As soluções são, acho que já calculamos na aula, inclusive, x de t igual a x de t0
vezes exponencial entre t0 e t de A de S ds. x0. Tá? Então, esse é o espaço de soluções, é um espaço vetorial. As soluções, o espaço das soluções é formado pelos múltiplos dessa função aqui. Okay? É um espaço vetorial de dimensão 1, formado pelos múltiplos, pelos produtos daquela função, pelo escalar, por um escalar qualquer. C em R. Então, o espaço de soluções de x' igual a de t, x mais b de t. Então, o que eu quero dizer com... quando eu uso minúsculas é que eu estou em dimensão 1. Tá? Essa expressão só faz sentido em dimensão 1. E quanto à equação não homogênea? Bom, acabamos de ver que é um espaço afim, paralelo a esse espaço aqui. Mas aí, a essa altura, acontece uma espécie de milagre. Que, se você conhece... O milagre é o seguinte: se você conhece o S0, o espaço vetorial, você consegue calcular completamente o espaço afim. Eu vou exemplificar isso primeiro em dimensão 1 e depois encerrar a aula explicando isso em dimensão qualquer. Então, o espaço das soluções pode ser encontrado pelo chamado método da variação do parâmetro. Método da variação do parâmetro. Isso aqui, essa equação é uma equação de variáveis separáveis. Então, você chega nessa solução usando o método da separação de variáveis. Para tratar da equação autônoma, você pode utilizar o método da variação do parâmetro, que consiste no seguinte, de maneira bem informal, consiste no seguinte. Você sabe que as soluções da equação homogênea são dessa forma. X de t igual a c vezes a exponencial integral entre t0 e t a de s ds. Então, isso é a expressão com c real, c é um parâmetro real, é a expressão da solução, da expressão geral das soluções da equação homogênea. Em que consiste o método da variação do parâmetro? Em vez de considerar o c como uma constante, você vai supor que ele seja uma função também. Você vai deixar o c variar. E então, vamos tentar encontrar o c adequado para que essa função seja a solução da equação não homogênea. Isso, se você tomou x de t dessa forma, então x' de t é c de t vezes a derivada disso aqui. Estamos derivando a exponencial. A derivada é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Mais c' de t, exp t0 a t a de s ds. Okay?
Isso é um produto de duas funções, a regra da derivação do produto e, em seguida, aqui na exponencial, a regra de derivação da exponencial. Então, x' é igual a isso. Que pode ser escrito assim. Essa expressão aqui é A de t vezes x de t. Essa primeira parte aqui, isso é x de t, né? Então, essa primeira parcela da soma é A de t vezes x de t. Mais C' de t, exp integral entre t0 e t, de A de s ds. Então, para que x de t seja a solução de x' igual a de t x mais b, para que isso seja verdade, então a gente olha as duas expressões, e compara, né? Compara. Aqui temos essa expressão. E aqui temos no mesmo lugar b de t. Para que isso aconteça, devemos ter b de t igual a c' de t exponencial da integral entre t0 e t a de s ds. Ou seja, c' de t igual a b de t exponencial de menos integral entre t0 e t a de s ds. E a essa altura nós podemos obter o t integrando. Logo, podemos obter o c integrando. Logo, c de t deve ser igual a uma constante arbitrária c0 mais a integral entre t0 e t dessa expressão que está aqui, eu tenho que mudar o nome da variável, de b de u exponencial entre t0 e u de a de s ds. E isso termina a solução da equação linear não homogênea. Termina, portanto, x de t é igual a c0 mais integral entre t0 e t b de u exponencial da integral entre t0 e u a de s ds vezes exponencial de acordo? Então nós encontramos dessa forma a expressão geral da solução dessa equação linear não autônoma. Esse método que eu utilizei aí pode ser utilizado em geral.
em geral, se conhecemos uma solução fundamental gama da equação homogênea, podemos usar o método da variação do parâmetro para resolver a equação x' não homogênea, x' igual a tx mais b de t. É o mesmo método que eu acabei de exemplificar em dimensão 1 e que agora eu vou descrever em dimensão qualquer. Então, se sabemos resolver a equação homogênea, fica resolvida por esse método também a equação não homogênea. Então, em que consiste o método da variação do parâmetro? A gente toma, é muito parecido com aquilo lá, tem que tomar um cuidado na maneira de escrever as coisas. Toma x de t igual a gama de t, solução fundamental que a gente acredita que está supondo que encontrou, vezes c de t. C aqui é algo que a gente quer encontrar, a ser encontrado. Bom, se você toma isso, então, eu estou reproduzindo o que eu fiz antes lá. Então, x' de t é igual a gama de t c' de t mais gama' de t c de t. Está multiplicando, está derivando um produto de matrizes ou vetores, né? A gente quer que o x' de t seja a solução da equação diferencial. A gente quer que essa expressão que está aqui seja igual a A de t, gama de t, c de t. Né? Por outro lado, o gama', o gama, por hipótese, é uma solução fundamental. Então, isso significa que gama' de t é igual a de t, gama de t, c de t. Aqui nessa passagem, eu estou utilizando o fato de que gama é uma solução fundamental. Gama é solução fundamental. Ok? Então, você olha para essas duas expressões e você compara. Aqui está faltando mais b de t. Você compara e o que você nota? Você nota que esse termo é o mesmo que aparece aqui. Portanto, b de t deve ser igual a gama de t, c' de t, ou seja, c' de t igual a gama de t inversa aplicada a b de t. Esse inversa, no caso de dimensão 1,
é traduzido por esse sinal menos aqui. E, portanto, C de t igual a C0 mais a integral entre T0 e T, gama de S, gama de U, a menos 1, B de U, du. Então, a solução vem dada por essa fórmula, x de t igual a gama de t, c de t, onde o c de t tem essa expressão aqui. Então, resumindo, o espaço de soluções da equação linear não autônoma é um espaço afim, paralelo ao espaço de soluções da respectiva equação autônoma, homogênea, perdão, da equação não homogênea, é um espaço afim paralelo ao espaço de soluções da respectiva equação homogênea. E se nós conhecemos completamente esse espaço, se nós conhecemos o espaço vetorial, se conhecemos uma solução fundamental, então podemos resolver a equação não homogênea completamente usando o método da variação do parâmetro. Eu vou parar por aqui. Hoje, o material que a gente cobriu corresponde às seções 7.3.1, 7.3.2 e 7.4. E os exercícios de hoje são 7.6, 7.9 e 7.11. Na próxima aula a gente termina esse tratamento da equação linear não autônoma.